gente! Sejam bem-vindos ao Diários de uma Escritora. Se você ainda não me conhece, oi, meu nome é Bianca Jung e eu sou uma autora de fantasia com 2 livros já publicados. Esses que se chamam O Veneno na Montanha e O Chamado do Abismo. E nesse momento eu tô escrevendo o meu 3º livro. E aqui no canal eu compartilho a minha jornada escrevendo esse projeto e também falando sobre a minha vida como escritora. Mas hoje, especificamente, eu vou responder pra vocês uma das perguntas mais feitas aqui nesse canal, que é como eu planejo os meus livros. E olha, a resposta para essa pergunta vai vir muito embasada na minha experiência como escritora, tá? Então nada do que eu falar aqui nesse vídeo é uma regra. Afinal de contas, cada escritor tem o seu jeito de planejar a sua história, mas pode ser que as minhas dicas te ajudem sim. Então absorva o que eu vou compartilhar aqui, teste essas dicas e depois venha aqui me contar se elas funcionaram ou não. Bom, como esse vídeo aqui vai ser muito mais técnico, eu não vou perder tempo aqui nessa introdução, até porque eu imagino que vocês estejam bem ansiosos para colocar a mão na massa e começar a planejar a história de vocês, né? Então, bora lá! A gente vai começar com um ponto bem importante, que é o seguinte: será que você precisa planejar suas histórias? Eu pergunto isso porque nem todo processo criativo precisa de planejamento. Ou melhor, funciona com planejamento. Muitos autores, na verdade, funcionam deixando a sua criatividade muito mais livre, sentando a bunda na cadeira, na frente do computador e simplesmente deixando a história fluir. Esse tipo de escritor, ele é conhecido como jardineiro no português ou pantser no inglês. E bem, o nome já é bem explicativo, né? São escritores que jogam as suas sementes na terra e descobrem com o tempo o que vai florescer dali. Esse tipo de autor, ele prioriza a evolução da história, sem perder muito tempo pensando nela, e coloca o seu esforço principalmente na lapidação e no preenchimento de buracos que vão ficar pelo caminho com toda certeza. Autores bem conhecidos como Sarah J. Maas e Stephen King são autores jardineiros. E se tem uma coisa que é bem similar entre ambos é que eles escrevem muito. É claro que essa técnica pode parecer bem atrativa, visto que você não vai perder muito tempo planejando e provavelmente você pode terminar a sua primeira versão mais rápido. Mas se você for um autor que não se sente tão confortável com a liberdade do desconhecido, você provavelmente, assim como eu, vai travar no meio da sua história. Isso porque se você for um autor mais planejador, como eu, você precisa saber as motivações para sua história existir. Você precisa, tipo, de um mapa que te guie para você saber o motivo das cenas acontecerem e por que elas estão acontecendo. Esse tipo de autor é conhecido como arquiteto no português e plotter no inglês. Esse é um autor que prioriza o planejamento, que faz escaletas, que já desenvolve a personalidade dos seus personagens, que sabe o início, meio e fim da sua história antes mesmo de começar a escrever ela. Autoras conhecidas como Cassandra Clare e N.K. Jemisin são autoras planejadoras, as famosas arquitetas. E a gente pode perceber que algo similar entre elas é que o seu world building é algo muito importante e a gente percebe que é tudo bem amarradinho. Eu sempre achei que eu fosse uma autora arquiteta, inclusive escrevendo Veneno na Montanha, eu tive esse processo de planejar tudo antes de começar a escrever. Eu sabia tudo o que eu queria contar naquele primeiro livro, mas não apenas isso. Eu sabia o que iria acontecer nos seguintes. Isso porque o Veneno na Montanha pertence a uma trilogia e para que o 3º livro faça sentido, eu preciso saber de todos os acontecimentos desde o primeiro que vão guiar os meus personagens até lá. Porém, em O Chamado do Abismo, eu percebi, apoiando muito com o planejamento desse 2º livro, que talvez exista uma outra opção de planejamento. O autor chamado paisagista é uma mistura entre o planejador, né, o arquiteto, e entre o que deixa a vida levar, que é o jardineiro. É aquele autor que ele até vai planejar a sua história, mas não tão profundamente e detalhadamente. Ele vai sim pensar nos pontos principais da sua história, mas ele vai deixar com que o caminho leve ele e ele acabe conhecendo mais sobre a sua história durante a escrita aí do livro, tentando encontrar esses pontos principais. E agora que eu já te expliquei que existem esses 3 tipos principais de planejamentos, a gente vai começar a falar mais sobre os tipos que planejam, tá? Então se você acha que você não é nenhum deles, bom, eu acho que o vídeo termina por aqui pra você. Agora, se você sente que você é um planejador, a gente vai focar nisso, tá bom? Então vamos lá. Você tem uma ideia, uma fagulha inicial. Pode ser um personagem, pode ser uma frase, pode ser a visualização de um mundo ou até mesmo de uma cena. Mas principalmente existe essa voz que fica ecoando
ecoando na sua mente a necessidade de se debruçar por mais tempo em uma possível história que você deve contar. Foi assim com O Veneno na Montanha. Foi através de um sonho que eu tive a seguinte visão. Uma garota, que no caso era eu, entrava em uma sala dentro de um castelo que ficava no topo de uma montanha. Eu percebia isso porque ao adentrar essa sala, eu conseguia ver através das janelas essa paisagem. Só que o mais importante nesse sonho é que eu sentia medo das pessoas que estavam ali dentro. Guerreiros vestidos de preto dos pés à cabeça, que tinham olhos amarelos. Eles eram muito assustadores, eles riam de mim, faziam comentários muito grosseiros e eu me sentia amedrontada o tempo inteiro. Como eu era uma funcionária, uma prisioneira dentro daquele local, eu tinha que servir eles, levando bebidas, comidas, algo do tipo. Só que um deles, por algum motivo que eu não conseguia entender ali naquele sonho, ficava cuidando de mim, ele ficava me protegendo. O sonho foi muito rápido, muito confuso, mas depois que eu acordei, eu fiquei com esse sentimento dessa relação entre esses dois personagens que me deixou bem interessada. Ela era meio complexa. Quando eu dei por mim, eu ficava só pensando nessa história dia e noite. Do sonho, que foi lá em 2018, levaram 4 anos para que eu começasse a escrever esse livro e publicá-lo em 2022. Primeiro porque eu estudava na época, eu fazia faculdade, também trabalhava, e segundo porque eu não sabia bem como começar a escrever um livro. Então o que eu fiz foi pensar. Eu pensei e fiquei pensando todos esses anos nessa história. E aqui é que eu vou te dar a primeira dica de como planejar um livro. Pense. Tire pelo menos uma semana do seu tempo para pensar só na história. Mas não é utilizar esse tempo fazendo outras coisas e no meio delas ficar pensando um pouquinho nessa ideia. Não, você vai tirar pelo menos 1 hora por dia para pensar ativamente nessa história. Pensar nas motivações para esses personagens existirem, onde é o mundo, como eles vivem, qual é a jornada deles e, se possível, qual que é a mensagem que você quer passar com essa história. Nos últimos anos eu venho cada vez mais me apaixonando por essa estrutura narrativa que é sempre passar uma mensagem, mesmo que por baixo dos panos, através de uma história. Então pense muito, mas se dê um deadline, tá? Um prazo, 1 semana ou 1 mês. O que você achar melhor, mas tenha um tempo fixo para pensar e depois você vai fazer uma coisa que é muito importante, que é pegar um caderno e escrever nele todas essas ideias que você teve enquanto pensava. Essa é uma das minhas maiores dicas de escrita, que é ter um caderno oficial da história que você está escrevendo. Aquele que você vai carregar consigo durante toda a escrita, durante todas as versões desse livro. É um caderno que é para ser o porto seguro do seu caos criativo. É nele que você vai fazer os primeiros rascunhos, desenhar aquelas imagens que tá na sua mente, mas você ainda não conseguiu organizar em palavras. Você vai utilizar essa ferramenta do caderno logo após a etapa de pensar na história. Isso porque você vai colocar nele, nessas primeiras páginas, o resumo de tudo aquilo que você pensou para essa história. Pode ser resumo sobre os personagens, sobre o mundo e até mesmo uma escaleta mais simples aí sobre a sua história. Então, após despejar para fora, de você através dessa ferramenta manual que é o caderno e você colocar tudo aquilo que você sente que você teve de ideias no papel, a gente vai começar a utilizar as ferramentas digitais. Existem muitos programas hoje para você escrever um livro. O mais utilizado por editoras, profissionais do mercado é o Microsoft Word. Porém, não é esse o programa que eu utilizo. Eu gosto de coisas simples e básicas e que vão facilitar a minha vida quando eu quiser compartilhar esse arquivo com os meus leitores betas para eles poderem ler. Até mesmo quando eu não estiver na minha casa e precisar utilizar outro computador, eu vou ter de fácil acesso a esse programa para poder escrever de onde eu estiver. Por esse motivo, eu utilizo o Google Docs do Drive. Desde a escrita de Veneno na Montanha, eu gosto de criar pastas específicas para as histórias que eu tô criando. Sejam elas apenas ideias iniciais ou até mesmo os livros que eu já finalizei. Dentro do meu Drive, eu tenho uma pasta chamada Escrita. E dentro dela eu tenho 3 pastas distintas. A primeira se chama Apenas Ideias, a segunda se chama Histórias em Andamento e a terceira se chama Livros Finalizados. Bem, pelo título de cada uma das pastas, é bem autoexplicativo qual que é a função de cada uma delas, né? Então a gente já vai pular para a segunda pasta, que é a pasta de Histórias em Andamento.
planejamento, onde a gente vai estar planejando o livro de fato. Dentro dessa pasta de livros que eu tô escrevendo, eu tenho o Projeto nas Alturas e eu tenho a DDD, que é o terceiro livro de O Veneno na Montanha, que são os dois livros aí que eu estou planejando / escrevendo. Mas o importante é que nessas pastas onde eu estou escrevendo ativamente os livros e planejando eles, eu gosto de criar sempre a pasta chamada versão 1, que depois vai se desdobrar para versão 2, versão 3, versão 4. São nessas pastas de versões diferentes que eu vou organizar todos os capítulos que eu for escrevendo de acordo com a sua versão. Mas além dessas subpastas onde eu coloco os capítulos, também tem alguns arquivos importantes dentro da pasta principal que eu coloco as informações mais importantes daquilo tudo que eu coloquei no papel, trazendo para o digital também. Um documento muito importante de se criar dentro do meu processo criativo, lá nessas pastas organizadinhas, é o resumo. E ele varia entre um resumo simples, que é quando eu faço quase como se fosse uma sinopse básica sobre a história, e um resumo completo, que esse aqui para mim é uma virada de chave. É quando eu vou resumir de forma nada resumida, mas bem completa, toda a história do livro. É a minha forma de contar para mim mesma a história do livro, sabe? Essa parte para mim é muito importante durante o processo de planejamento, porque é quase como se eu tivesse um saco com várias peças que ainda não estão conectadas umas às outras, e aí eu simplesmente jogo todas elas no chão e começo a pegar peça por peça e tentar montar esse quebra-cabeça. Acho que o processo de planejamento para mim é muito isso, sabe? É a paciência de entender que muita coisa precisa de tempo para ser colocada em ordem dentro de um livro que está sendo escrito ainda. Bom, depois desse grande processo que é escrever esses resumos que vão dar algum trabalho, vão te deixar um pouco cansada, a gente vai para outro que é muito importante, que é pensar na estrutura narrativa do seu livro através do planejamento. Eu acho que eu posso fazer um vídeo específico só mostrando para vocês como é realmente colocar a mão na massa fazendo esse planejamento com a estrutura narrativa que eu utilizo. Talvez assim fique mais claro o que eu vou dizer agora. Porém, nesse vídeo especificamente eu não vou perder muito tempo e elaborar muito esse processo, tá bom? O que eu posso dizer para vocês inicialmente é que eu sempre gosto de utilizar o sistema dos 3 atos, baseado nos seguintes plot points. Começo, incidente / tirando do marasmo, pensando melhor / negação, obstáculo 1, obstáculo 2, plot twist / meio do livro, crise, desastre, clímax do ato 2, clímax do ato 3, resolução e fim. Esses plot points são quase como uma bússola que me guia através deles para avançar na história. É importante para mim cuidar se a minha história tá tendo um ritmo, se ele tá entregando minimamente a estrutura clássica que a gente conhece dentro desse estilo narrativo que eu escrevo, que é uma fantasia young adult mais comercial, sabe? Para mim esse tipo de estrutura narrativa faz total diferença. Porém, e aqui é muito importante, isso não significa que você precisa seguir exatamente todos os plot points. Você não é e nem deve ser refém dessa regra, tá bom? Então, vamos lá. Baseado naquele resumo completo que eu fiz, eu vou retirar de lá as informações que eu vou inserir nesses plot points, percebendo quais deles se adequam ou se enquadram, ou se eu vou ter que pensar em coisas para preencher isso. Por exemplo, em O Veneno na Montanha, o incidente que tira a Kalina do marasmo é o momento em que ela está presa, sendo enviada para a maior prisão do continente. Isso porque isso já é uma grande mudança, uma coisa que mexe com a vida dela cotidiana, que estava normal e vivendo numa boa. A Kalina tem uma missão. Ela quer entrar dentro dessa montanha para salvar alguém que tá lá dentro. Porém, logo no capítulo 5, um plot twist já acontece, que é a Kalina ver a própria mãe, o motivo que fez ela entrar dentro da montanha, levar uma flechada bem no estômago quando a Kalina estava finalmente se aproximando e chegando até ela. Isso se transforma no motivador da Kalina ao longo do livro. A negação de não querer acreditar que a sua mãe esteja realmente morta, visto que ela não encontrou e não viu o corpo morto da mãe, é um plot point importante que empurra as motivações da Kalina para seguir em frente, assim como o leitor de continuar lendo. Então, é seguindo esses plot points que você vai criando o ritmo
para a sua história continuar acontecendo e o seu leitor continuar lendo. Eu prometo que eu vou produzir um vídeo especificamente montando uma história fictícia que a gente vai criar juntos, inserindo esses plot points e mostrando para você, colocando a mão na massa, de como seria exatamente criar isso. Mas vamos continuar falando aqui do planejamento, beleza? Depois que você inserir essas informações do seu grande resumo nos plot points, um lugar que eu amo organizar essas informações é num arquivo Excel dentro da minha pasta do Drive. Eu não sou a maior entendedora do Excel, tá? O que eu faço é uma coisa bem simples, eu coloco colunas com esses plot points e do lado deles eu coloco as informações que vão acontecer em cada um daqueles plot points. É a partir daí que eu vou inserindo cenas ao longo desses plot points, costurando eles e levando eles um ao outro e construindo a narrativa. É após começar a escrever essas cenas, depois de já ter aí esse caminho meio que pré-estipulado, que eu vou fazendo o quê? Algo que pra mim é maravilhoso, que é colocar cada uma dessas linhas desse arquivo Excel na cor verde. Isso simboliza pro meu cérebro que eu já avancei na história, e conforme o arquivo vai ficando cada vez mais verde, isso só me motiva mais e mais a escrever. Dentro desse arquivo Excel eu também crio subpastas, onde eu posso colocar mais informações que vão ajudar nessa minha escaleta, como informações dos personagens, sobre o mundo. Inclusive eu utilizo um arquivo criado pela autora Laís Napoli, que é muito completo, com várias perguntas a respeito do personagem, tanto físico quanto mental, social. Eu indico muito, inclusive eu indico a Laís Napoli como mentora de escrita criativa, já que ela me ajudou com Veneno na Montanha, eu aprendi muito com ela, então sigam ela. Agora que a gente já escolheu as nossas ferramentas, já fez todos os resumos, já organizou os plot points, como que eu começo a escrever? Qual que é o formato do arquivo para começar a escrever? Bom, talvez você já tenha percebido que eu gosto de visualizar o livro crescendo. Eu sou uma pessoa muito visual, então naquela pasta da primeira versão eu gosto de criar um arquivo para cada capítulo que eu tô escrevendo. E normalmente os meus capítulos, eles ficam entre 1.200 palavras a 3.000. Isso aqui é muito importante para você que não conhece muito sobre o sistema de conversão do tamanho de um livro para dentro do mercado. A gente utiliza palavras e não páginas, tá? Então é sempre assim que a gente vai dizer o tamanho do nosso livro. Ele tem 60.000 palavras, 80, 120.000 palavras. Nunca o número de páginas, tá? Inclusive no Google Docs, né, que é o arquivo que eu utilizo, tem essa opção de colocar para você ver o número de palavras do arquivo. Eu sempre gosto de habilitar ele antes de começar a escrever, para mais uma vez eu visualizar o livro crescendo. Porém, é claro que dentro dessa pasta, com todos os capítulos separadinhos, eu também crio um arquivo geral daquela versão, que é onde eu vou colocar todos os capítulos um embaixo do outro. Então eu simplesmente faço manualmente isso, que pra mim é super gostoso de fazer, porque é como se eu estivesse batendo ponto dizendo que eu coloquei mais um capítulo naquele livro, e aí eu consigo visualizar de forma geral o tamanho do livro, tá? Não só por capítulos. E lembre-se, escreva um livro de até 80.000 palavras se você quiser um dia vender ele para uma editora tradicional, já que escrever livros com mais de 80.000 palavras vai se tornar bem caro, e o livro por si só já tá muito caro hoje em dia. Infelizmente, o papel está muito caro, e você não quer que o seu livro seja um livro muito caro, né? Tanto para você poder entrar numa editora, quanto para o seu leitor poder comprar. Então, tenta dar uma segurada aí na sua história. E só pra gente fechar esse assunto, a forma como eu diagramo o arquivo quando eu vou escrever é seguindo muito a forma como as editoras pedem o arquivo, que é em Times New Roman, a fonte, tamanho 12, espaçamento de 1,5 e com recuo de 1 na primeira frase do parágrafo. Ufa! Você tá pronto pra começar a escrever. Você já fez tudo, beleza? Lembre-se que você tem um caderno pra escrever à mão. Você tem vários arquivos no Drive com tudo que você tem de resumo e de ideias para sua história. Você já tem uma escaleta com plot points para te guiar e avançar na escrita. Agora, o mais importante é você ter paciência e entender que escrever um livro demora. Você não vai escrever um livro perfeito em uma semana, talvez nem em um ano. Mas o que você pode fazer é tentar, dentro do possível, na sua rotina, é ter uma constância, sabe? Seja ela escrever todos os dias ou pelo menos quando você tem tempo livre. E mais uma coisa para você lembrar: a primeira versão nunca vai ficar perfeita, mas ela precisa existir para que você possa reescrevê-la, editá-la e, enfim, ter a história que você sempre sonhou. Você tem um planejamento, não tem? Você tem um mapa
da sua história, não tem? Então para de ficar travado na mesma cena, relendo ela e tentando editar ela. Avança, crie mais capítulos e deixe que a sua segunda versão da história lide com todos os furos que teve naquele capítulo e que vão ser preenchidos de agora em diante. Muitas vezes o texto vai estar ruim sim, mas muitas vezes depois que você lê, depois de um tempo afastado, você vai perceber que não estava tão ruim assim. Em O Veneno na Montanha e O Chamado do Abismo, eu precisei de 4 versões para que a história final existisse. A minha primeira versão sempre é totalmente cuspida. A segunda é reescrita com muito suor e lágrimas. A terceira normalmente tem a opinião dos leitores betas e da minha agente, e a quarta sempre tem a opinião do meu editor. Eu prometo produzir um vídeo também falando sobre todos esses processos, essas etapas após você finalizar sua primeira versão e o que normalmente os leitores betas, o que a minha agente normalmente faz, até para você ter uma ideia de como que é esse processo dentro de uma editora. Leitura sensível, leitura crítica, uma diagramação após o texto estar pronto e a publicação mesmo. Tudo isso é super importante e rende um ótimo vídeo. Mas nesse momento você vai planejar a sua história, então a gente não vai focar nessas etapas, tá? Bom, a gente já chegou até aqui e a gente tá perto de encerrar o vídeo. Mas antes eu queria te dar umas últimas dicas nessa etapa de planejamento. Lembra que eu falei que eu sou uma autora bem visual? Então, nesse momento eu gosto também de criar pastas no Pinterest. E se você não conhece esse site, ele nada mais é do que um local onde você consegue criar várias pastas e subpastas que representam algum assunto, alguma coisa. Por exemplo, para a trilogia O Veneno na Montanha, eu criei pastas que representam a Kalina, os outros personagens, os reinos, a montanha, e dentro deles eu fui inserindo fotos que eu imaginava que se assemelhavam com a Kalina, com o físico dela, com a forma como ela se vestia, imagens que só representavam a personalidade dela, sabe? Nada muito específico, mas simplesmente que me fazia sentir que aquilo ali representava a história. E isso também acontece com playlists de música. Eu sou uma autora que escreve escutando música, por isso eu preciso ter uma playlist oficial para cada livro. A gente já tem de O Veneno na Montanha, de O Chamado do Abismo e do Projeto Nas Alturas. Tem até playlist de outros livros que aí eu nem comecei ainda a escrever, mas que já existem. Então eu indico para você que, assim como eu, é um autor que também sente muito e visualiza muito essas histórias, criar essas pastas e essas playlists para ajudar aí na imersão da história. Ufa, eu acho que a gente chegou na explicação de como que eu planejo meus livros. Com toda certeza, foi de forma bem superficial e rápida. Então, mais uma vez, vou estar aqui prometendo que eu vou criar vídeos específicos sobre cada etapa pra gente se debruçar mais neles, tá? Mas aqui já tem um grande guia pra você entender um pouquinho sobre como que é o meu processo de planejar meus livros. Então, agora eu vou ficando por aqui, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like, você se inscreva no canal e comente, por favor. Isso tudo é muito importante pra mim. Eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado e que essas dicas possam te guiar no planejamento aí da sua história. A gente se vê na próxima semana. Muitos beijos, tchau, tchau, e a gente se vê.